Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Dessa quarta-feira, você está com o Primeiro Jornal aqui na Mais do Vale. Nosso bate-papo das 8 horas de hoje. Na semana passada tivemos eleições no CEPERS Sindicato. E aqui no 8º núcleo do CEPERS, que abrange o município de Teutônia, o vencedor foi a Chapa 3, encabeçada aí pelo Oséias Souza de Freitas, que está conosco na manhã dessa quarta-feira. Oséias, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, senhor? Bom dia, tudo bem. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela sua eleição. Ele está acompanhado por uma das diretoras também, a Liane Verli Vogel. E aí, Oséias, como foi o processo de eleição? Antes de mais nada, parabéns pela sua votação, pela sua eleição. Quais são os desafios, quais são os planos, quais são os caminhos que nortearão aí o 8º núcleo do CEPERS aqui da região? Em primeiro lugar, muito obrigado pela parabenização, né? E a gente está muito feliz em ter percebido a confiança dos colegas, dos trabalhadores em educação, na nossa proposta, na nossa pauta. Tu eras professor da onde? Conta um pouquinho de onde você veio, Zé. Eu sou professor do estado, então na Escola João de Deus, em Cruzeiro do Sul. Okay. Sou professor de História, Filosofia e Sociologia, da área das humanas. E também trabalho com seminário integrado. Estou no estado há 6 anos. E até a minha participação no sindicato, logo que eu entrei no estado com um contrato emergencial, já fui me informando com os meus colegas como fazer para participar do sindicato. Fui indicado, então, me associei e há uns 2 anos atrás substituí a minha diretora, que agora ela é minha diretora, substituí ela na representação da minha escola. Então eu estava representando a minha escola no sindicato. Perfeito, ok. E eu comecei a trabalhar dessa forma, comecei a participar das reuniões do sindicato, participar dos movimentos, levar as decisões do Conselho Regional para a escola e trazer as decisões da escola para o Conselho Geral. E daí agora, nesse período pré-eleição, eu tomei conhecimento então dessa pauta aqui, dessa proposta da Chapa 3, e eu penso que essa proposta aqui, ela é aquilo que a gente ouve a categoria comentar, por exemplo, romper com a CUT. Sim. É o que a gente escuta muito a categoria comentar. E nós apostamos. E foi a partir dessa pauta aqui que eu conheci a Prof. Liane, que eu conheci a Prof. Lídia, que eu conheci a Prof. Beth, os outros professores que compõem a nossa chapa, que a gente sentou para conversar o rumo do nosso sindicato, o rumo do CEPERS. Foi a partir dessa pauta aqui. Porque até então, nós até tínhamos um contato, mas ele era um contato muito ralo. Né? Então, a partir dessa proposta aqui, a gente sentou para conversar e formamos uma chapa 3 aqui no nosso núcleo para concorrer e para divulgar essa proposta aqui da Chapa 3. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Liane, bom dia, seja bem-vinda também. Falasse um pouquinho mais dessa pauta, o que é essa pauta, o que é essa motivação que teve a Chapa 3 para concorrer. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes, e bom dia, rádio. Sou a professora Liane Verli Vogel também, me apresentando hoje aposentada, mas eu estou na luta desde 84, quer dizer, também estive nas 2 gestões na direção de escola e venho fazendo essa luta, inclusive como diretora entreguei as chaves da escola também, contra o Politécnico, e fiz sempre a luta se tivesse que fazer greve e mobilização, porque é um direito, né, e eu penso que é só assim para conquistar os nossos direitos. Sempre na mobilização. Exatamente, essa mobilização, né? A gente tem a cada início de ano, final do ano, nós temos essa questão do CEPERS, das mobilizações, né? Vocês que estão chegando agora para a coordenação do 8º núcleo, vocês percebem que a classe dos professores, ela permanece unida, ou ela se tornou também, desde o momento que começou, que a gente está aí no período pré-eleitoral, e é sempre bandeira de governador falar do CEPERS. Vocês sentem esse braço político no CEPERS também? Atrapalha um pouco ou não? Com certeza. Então, é isto. O nosso programa justamente é isso, né?
o rompimento da CUT, o não governismo, porque essa é a fala dos colegas, e eu sei, nesse tempo de luta aí, que nós não queremos atrelamento a governo, que CEPERS é um trampolim político, justamente. E então, esse foi o nosso programa foi construído em cima da fala, das reivindicações da categoria, né? Não ao presidencialismo, ao continuismo, pessoas que estão lá e fazem carreira, né, no CEPERS, e a carreira tu faz lá na escola, é isso. E não usar o aparelhamento partidário, né, para fazer justamente isso, atrapalha as lutas, né, e a pequena participação na mobilização do ano passado e esses outros anos, né, eu penso que é isto. Essa que é a grande, o que tem que ser jogado também em discussão, né? Pois veja bem, Marcos, assim, ó, nós não somos contra partido político. Perfeito. Tá? Porque nós entendemos que o partido político é uma forma de organização da sociedade. A sociedade tem tantos meios de se organizar, para se organizar, e os partidos políticos, eles são uma dessas formas de organização da sociedade. Então, nós não somos contra partido político nenhum. O que nós propusemos aqui, o nosso programa propõe, é que o sindicato não seja usado para fazer propaganda política. Sim. Entende? Então, a questão das bandeiras de partido, como tu estavas comentando, são essas questões aí que a gente deve considerar no sentido de unificar ainda mais a categoria, né? Como alguns dizem, de reunificar a categoria. Mas eu penso que a categoria não está de um todo desunida. Ela só parece que perdeu um pouco do ânimo, perdeu um pouco do fôlego. Né? Então a gente estava comentando esses dias, tentando dar uma oxigenada. Esse nosso programa aqui, ele vem nesse sentido de dar uma oxigenada na nossa categoria. Veja bem, a questão partidária, ela serviu para desmobilizar, né? Os colegas, ao participarem das assembleias e elegerem governadores com propostas, como o Tarso, por exemplo, uma proposta de piso para o magistério, de piso para funcionários de escola, de plano de carreira para funcionários da escola. Ele foi eleito em cima disso. Sim. No entanto, a proposta... Não só ele, outro, é histórico, governadores, ele é o que a gente tem há 3 anos e meio atrás. E ele é o criador da lei do piso. Exato. Né? Então foi ele que criou a lei do piso. E agora ele vem, concorre ao governo do Estado, ao governo do Estado. Nós votamos nele, apoiamos ele, a categoria. Por quê? Não, se ele criou a lei do piso... Enquanto ministro, ele criou a lei. Pois é, então, ele vai implementar essa lei aqui. No entanto, ele não implementou a lei do piso, não incorporou funcionários de escola, não organizou o plano de carreira, tá? Então, de funcionários, tá? Eles alegam assim, para implementar a lei do piso tem que mexer no plano de carreira. Mas o piso é piso, não tem a relação com o plano de carreira. Sim. O piso é básico, a partir do piso o plano de carreira vai incidir, tá certo? E daí nós temos até alguns dados aqui, ó, quer ver? Em março de 2013, o piso, ele estava em 1.567. Em março de 2013, o piso, 1.567. Em maio de 2014, 1 ano e 2 meses depois, o piso do magistério aqui no Rio Grande do Sul estava em 1.108,18 centavos. Se perde aí quase R$400. Isso, um ano de diferença. Um ano de diferença, pois é. E outra questão, até dezembro de 2014, o piso do magistério aqui no Rio Grande do Sul vai estar em 1.260. Sendo que ele já está no caso, em março de 2013, ele era 1.567 o piso nacional. Sim. A lei nacional que coloca o piso. Nessa época ele era respeitado aqui no estado também, em março de 2013? Eu vou repor aqui, ó. Em março de 2013, o piso nacional ele era de 1.567. E 1 ano e 2 meses depois, o governo estava pagando apenas 1.108. Perfeito. E até o fim desse ano, o governo vai pagar 1.260. São 300... vamos arredondando aqui,
260, 360, 460, 560, são R$307 de diferença em 2 anos. Então, se passaram 2 anos e o piso do magistério tem R$300 de defasagem em relação àquele valor primeiro lá. Ou seja, não tem atualização de 2013, não tem atualização de 2014, não tem atualização nenhuma nisso. O governo deu aumento, Esse aumento não passa de reposição inflacionária dos outros governos anteriores. Tá? E o magistério ainda, os professores ainda receberam esse 76% que o governo alega que deu, foi incorporação de um completivo que tinha. Então nem foi aumento real, porque simplesmente um valor que vinha na folha com um título descrito de uma forma, passou a ser descrito de outra forma. Então, são essas questões aqui que a gente traz, que a gente coloca, porque o governo ele teve apoio da categoria, o Tarso, para se eleger, ele teve apoio da categoria, de uma parte considerável da categoria. No entanto, ele não efetivou essa lei. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos à véspera de uma eleição. De que forma vocês já estão pensando nessa eleição? Vocês já estão trabalhando com os seus núcleos, enquanto CPRs aqui na região? A gente já tem aí candidatos que... semana passada eu fiz uma crítica bastante forte aos pré-candidatos, né, que não serve para nada. Na verdade, pré-candidato não é nada, né? Pré-candidato não é candidato. Então, ou tu é candidato ou tu não é candidato. Pré não existe. Enfim, mas há o lançamento de muitos pré-candidatos ao governo, a deputados, entre outros. Como vocês estão se organizando? Como vocês estão observando esses candidatos que estão surgindo? O Tarso deve ir à reeleição. Temos aí a possibilidade de Ana Amélia. O PMDB deve lançar candidato próprio. Como vocês já estão atentos a essa dança política, Eliane? Eliane, Eusés, fiquem à vontade. Pois não. Assim, nós propusemos uma direção colegiada para o nosso núcleo. Então eu não posso tomar uma decisão sozinho. Perfeito. Tanto é que eu nem vim aqui falar sozinho. Eu trouxe a Prof. Eliane junto comigo, porque eu não posso representar, como que eu sozinho vou representar o sindicato? Então nós somos um grupo de pessoas que propõe, então, fazer esse intercâmbio entre os candidatos e a categoria. Como eu vou te dizer assim, hoje, nós vamos agir dessa e dessa e dessa forma, né? É difícil te dizer hoje, como tu comentou bem, eles são pré-candidatos não é candidato, né? Então, a gente precisa escutar a categoria, precisa ouvir o que os professores desejam, o posicionamento dos professores, e a partir desse posicionamento dos colegas, quando eu digo professores, eu me refiro aos funcionários de escola também, né? A gente precisa ver o posicionamento desses nossos colegas para então poder dizer alguma coisa. Agora, eu posso te adiantar uma coisa. Não vai ser tão amistosa assim a relação, porque os anseios da categoria, os anseios dos professores, funcionários, de todos aqueles que trabalham em educação, são anseios grandes, tá? São anseios que já vêm de bastante tempo. Histórico. Essa é a questão que eu tanto vejo, Oséias. Entra governo, sai governo. O que vocês buscam é mais ou menos semelhante de um ano para outro, ninguém atende, isso parece um negócio interminável. Então, porque os governos, eles não têm respondido aos anseios da categoria. Exatamente. E daí eu te coloco, não é o governo Tarso. Exato. Sabe? Exato. Passou Ieda, que era PSDB, entrou Tarso, que é PT, e a situação, ela não diferenciou muito. Ela não difere. Eu estou há 6 anos no magistério. Prof. Eliane já está se aposentando, ela pode comentar sobre essa luta histórica da categoria. Então, ela pode colocar aqui para nós hoje, e para todos os que estão ouvindo essa nossa conversa, ela pode colocar justamente isso, que de um governo para outro não difere muita coisa, né? Porque a luta é histórica. Então, a luta é tão histórica quanto a decepção da categoria com os governos. Então, apostar no PSDB, apostar no PMDB, apostar no PT, na Ana Amélia, no Tarso, ou em outro, a luta é histórica. A Prof. Eliane pode comentar. É justamente isso, que reafirmar a independência do CPERS, a independência política do CPERS, para que haja mobilização.
né? Eu vejo em todo esse tempo de luta, não é nem esse governo, o outro que atendeu as nossas ansiedades, né? As nossas reivindicações, que não por lutas, por mobilizações, né? Nenhum governo, né? Isso eu digo para os colegas. Todas as vezes as reivindicações, nós tivemos que ir para a rua, fazer mobilização, né? Chamar a categoria para que a gente realmente tivesse nossos direitos, mas aqueles mínimos sempre, né? Mas foi por luta. Porque toda vez eu estudei em escola estadual durante um período, e, enfim, minhas irmãs, início do ano, bateu fevereiro, vamos ter greve dos professores ou não? Início de fevereiro, claro que vocês se organizam muito tempo antes, mas o questionamento e a dúvida dos alunos e pais começam ali quando início de fevereiro, talvez um pouco antes, um pouco depois, mas sempre se tem essa dúvida. E olha que desde quando eu era aluno, que lá se vão muitos anos. Isso deve permanecer. Como vocês trabalham com isso? E apostar nas eleições é uma ilusão. É ilusão. Apostar em eleições para a nossa vida não muda a nossa vida. Né? Mas eles que estão lá dentro mudam, né? Por isso que essa independência política, essa independência dos CEPERS, né? Quando tem essa questão de atrelamento, né? Por isso que a nossa proposta foi, nosso programa realmente contemplou os anseios da categoria, sim, né? Mas aqui, né, no núcleo então, né, realmente ela vingou. Mas é isso, né? Hoje nós temos aí, sim, tem que ser dito, nós temos aí um CEPERS atrelado a governo. Direção Central que se elegeu aqui Chapa 2 é governista. É governista, quer dizer, a CUT está lá dentro, vai continuar a CUT, né? Nós mandamos lá 180 milhões para uma central única trabalhadora que atende um governo e não atende uma categoria. Se trocar governo, se a gente, como eu disse, estamos nas eleições, qual é que é o posicionamento do CEPER Central com relação às eleições? Tu falavas, né? Hoje são governistas, né? Temos uma eleição dia 5 de outubro, né? Governista. Daqui a pouco, nesse sentido também, Oséias. Veja bem, a gente conseguir manter a independência da categoria em relação ao governo do CEPERS, obrigado. Do CEPERS, a gente conseguir manter a independência dos CEPERS do governo vai otimizar a organização da categoria. Porque o CEPERS, o sindicato, ele está para defender os interesses dos seus associados da sua categoria, na condição de sindicato da sua categoria. Então, vai ter greve, não vai ter greve, é difícil te dizer, porque a gente precisa escutar os colegas. A gente precisa ver o que eles têm a dizer, qual é o desejo. Será que os colegas querem greve realmente? Né? Então, é uma colocação. É uma colocação. Que se tem, um questionamento que se tem a fazer, e a partir, então, destes questionamentos e dessa discussão com a categoria, né, decidir o que vai ser feito, o rumo do CEPERS. A chapa eleita para a direção central, ela é governista, ela é composta por elementos do PT, ligados historicamente ao PT, tá? Nada contra o partido de ninguém. Sim. Só que o que nós esperamos, então, deles, na condição de sindicato, que eles mantenham a independência. Agora, se em outubro eles se tornarem oposição, se vence um outro partido que não seja o PT, como ficam? Como ficam, Liane e Oséias? Como eles ficam? Vão ficar navegando sem rumo, sem direção? Como é que funciona isso dentro do CPR? Sem rumo, sem direção, talvez eu não diria. Talvez eles encarem o próprio sindicato de uma forma diferenciada, né? Então, o discurso hoje é se mudar o governo, vamos ver o que vai acontecer. São 6 meses, mas eu creio que o discurso vai mudar. Eu creio, como pessoa, eu creio que esse discurso mude aí, né? Daí, vamos dizer assim, eles deixariam de ser governistas e passariam a ser oposição. Né? Mas, assim, com certeza o discurso muda. Mas a gente tem que esperar acontecer. Tem que esperar acontecer. É um assunto que a gente poderia ficar aqui, né, debatendo. Mas, enfim. Bom, gente, queremos agradecer a disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco na manhã dessa quarta-feira. Dizer que nós estamos sempre abertos, né, que quando vocês
quiserem utilizar nossos microfones para se comunicar à região, se comunicar aqui a Teutônia e essa micro-região a qual ela abrange, porque o CEPERS ele atinge hoje várias cidades aqui São 28 municípios. 28 municípios, Sim, né? 28. Então, 82 escolas. É um E são número... 48 núcleos, né? São 42 núcleos 42 a nível estado. de estado. No estado, São 42 núcleos. Então, a abrangência do 8º núcleo, o raio é grande. É grande, né? É grande. Então, é um vale todo que tem para ser trabalhado. Posso fazer uma colocação por favor. aqui? Assim, ó, nós... Agora foi eleita as direções de núcleo e para central. E vem, nos próximos dias, já está se fazendo os encaminhamentos para a eleição do conselho, conselho 1 por 1000, Isso. tá certo? O conselho estadual. Nós já temos concorrendo no conselho 1 por 1000 a professora Luzia, que é a atual diretora do sindicato, ela está concorrendo para esse conselho 1 por 1000, tá? E a gente quer fazer um chamamento para todos os colegas que estão escutando hoje, para que eles participem dessa eleição do Conselho 1 por 1000, para que eles vão lá, deem o seu voto, apostem, porque vai ser no Conselho Geral do Sindicato que as decisões são tomadas. Então, as decisões elas só podem ser tomadas se elas tiverem representatividade. Então, o conselheiro 1 por 1000, ele precisa ir lá representar aqueles que votaram nele. Ele vota também. Então, a gente precisa que os colegas que estão escutando aqui se mobilizem e se organizem, acompanhem os noticiários, que logo tem a eleição 1 por 1000. E a gente já adianta que a Prof. Luzia está concorrendo, né? E concorrendo a chapa 3, que é romper com as amarras. Romper com as amarras, exatamente isso aí. Nós queremos agradecer também a todos os colegas que participaram do pleito, desse pleito, que votaram, que foram às escolas, e todos aqueles que trabalharam. Legal, estiveram conosco Oséia Souza de Freitas, novo diretor do 8º núcleo do CEPERS Sindicato, e Eliane Verli Vogel, também faz parte da diretoria. Obrigado, tenham um bom dia e a gente retorna. Bom dia. Obrigado igualmente.